Olá, eu sou o Mauro Friesman, está no ar o Manchetes Online e estes são os destaques do programa de hoje. Punição para adolescentes infratores gera controvérsia em debate na Câmara. Comissão aprova projeto que muda a definição de trabalho escravo no Código Penal. Câmara aprova infiltração de policial na internet para investigar pedofilia. Senado vai analisar aumento de pena para crime de receptação. Para comentar os assuntos de hoje, recebemos o advogado Dr. Flávio Goldberg e o juiz de direito, Dr. Carlos Franco. Muito obrigado pela presença dos dois aqui neste programa Manchetes Online. Vamos então à primeira manchete do programa de hoje. Punição para adolescentes infratores gera controvérsia em debate na Câmara. Deputados e representantes do Executivo e do Judiciário não chegaram a um consenso em comissão geral na Câmara dos Deputados sobre a necessidade de aumentar a punição para adolescentes infratores como forma de combater a violência e o crime organizado no país. Doutor Flávio, a notícia diz também que essa proposta que estava em discussão na comissão modifica o ECA, o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, e que eleva de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação dos jovens. Como é que o senhor avalia essa medida? Eu entendo que principalmente deveria ser majorada as penas dos aliciadores dos menores, né? Tratá-los como coautores e aumentar suas penas. Mas principalmente para crimes hediondos, como foi discutido na Câmara, 3 anos realmente acho que é um tempo bem curto para crimes de tais gravidade. Como é que o senhor avalia, doutor Carlos, esse aumento de 3 para 8 anos? Essa questão, na verdade, ela está ligada também a uma questão recente, que é a questão da redução da maioridade penal, são assuntos aí bem paralelos, e que eu acho que elas têm uma questão de fundo muito maior que seria interessante trazer à discussão, que é, na verdade, como a gente enxerga o direito. Você tem que primeiro discutir, e eu vou dar alguns exemplos que vão ficar claros, de como a gente enxerga o direito, como a gente enxerga a função da lei, para depois discutir essa questão. Vou dar um exemplo. Tem pessoas, legitimamente, são várias, a posição quase íntima, pessoal do indivíduo, que consideram a lei como uma limitação ao Estado, uma limitação do poder do Estado. A lei é algo para garantir o cidadão contra o Estado. Isso vem até de uma origem, por exemplo, da Carta Magna, da primeira Constituição que houve na Inglaterra, que foi uma lei que o rei foi obrigado a jurar, a proclamar aquela lei, a jurar obedecer aquela lei como uma limitação para o próprio poder do rei. Quer dizer, uma garantia para os cidadãos de que o rei não iria, por exemplo, aumentar impostos indevidamente, abusivamente e tudo mais. Tem gente que pode interpretar a lei como também uma construção social. Nós queremos, a lei é o que nós queremos de sociedade. Eu digo isso porque, por exemplo, se você vai ver a questão do menor, ou aumentar a punição. Se a gente for pensar se deve aumentar a punição ou não, como uma forma prática para, por exemplo, inibir novos crimes, você está olhando de uma forma prática. Se você for olhar que nós não são pessoas, são vítimas da sociedade, muitas vezes, que não tiveram estrutura, que em muitos casos então a lei não deve ser feita mais para amparar esse sujeito, para tentar reeducá-lo, quer dizer, uma punição às vezes mais branda para alguém que está em formação. Então tudo vai no fundo de como você enxerga a função da lei, a função do Estado. Se é uma forma mais prática, uma forma mais buscando um ideal de justiça. Eu, por exemplo, na questão aí vou falar da maioridade, da redução da maioridade penal, eu tenho uma opinião que não é, por exemplo, não enxergo essa questão como, por exemplo, isso vai solucionar ou vai diminuir a criminalidade ou aumentar a pena. Eu enxergo aí por uma questão de justiça. Falando da redução da maioridade penal, sai um pouco do tema, mas acho que está dentro dessa discussão. O que faz alguém ser punido como crime, ser imputável, que a gente fala? Quer dizer, alguém pode ser responsabilizado criminalmente. Pela lei, é a pessoa com no mínimo 18 anos, tem esse requisito objetivo, mas que tenha condições de entender o caráter ilícito daquele fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Quer dizer, olhando por outra questão, quando que um adulto não é imputável? Ou quando, por algum problema mental, ele não consegue entender que aquilo é proibido, que aquilo não deve ser feito, ou mesmo que entendendo, ele tem uma compulsão, digamos, por exemplo, um dependente químico severo de entorpecentes. Ele sabe que não pode furtar, mas a necessidade dele de droga é tão grande que leva ele a furtar para conseguir essa droga. Então, olhando por essa questão, essa é a forma como eu encaro essa situação, eu acho que na minha opinião, né, mas uma pessoa com 16 anos, ela já tem essa capacidade de entender o que é ilícito e de determinar-se. Então, por exemplo, eu seria a favor da redução da maioridade penal. Porque se você reduz a maioridade penal, também você vai discutir mais a necessidade de uma pena para o adolescente mais severa ou não. 3 anos de punição para quem tem 17 anos e meio é uma coisa. Para quem tem 12, é um quarto da vida dela. Entendeu? Então, se você reduz a maioridade penal, e são muito menores os casos de crimes graves de pessoas de 13, 14, 15 anos, você talvez não precisaria aumentar a pena a punição, aí, a medida socioeducativa, que é o termo correto, do adolescente. Então, tudo tá meio conjugado. E eu acho que teria que ser discutido dentro desse viés. O que a gente quer? É só para reduzir crime? Não acho que isso vá significativamente reduzir crime. Mas é mais justo, por exemplo, que alguém com 16 anos obedeça às leis como todos os outros? A mim parece, até porque, só para completar, com o Código Penal, a lei, o estabelecimento do Código Penal é de 1940, quer dizer, 18 anos como imputabilidade é uma coisa de 40, dá 70 anos atrás. O mundo evoluiu muito depois disso. Então, eu acho que o que se considerava como maduro com 18 anos, hoje, com todo o acesso à informação, 16 anos seria razoável. E dentro dessa linha vai toda essa discussão também. Doutor Flávio, como é que o senhor avalia esse raciocínio do doutor Carlos? 3 anos de uma pena pode representar, ou representa já, um quarto da idade de um garoto de 12 anos. Agora, você ampliar de 16 até, hoje 16, né? Mais 8 daria 24 hoje anos, vai né? até, quer dizer, a pessoa com 17 anos e meio ainda é adolescente, né? Então, quer dizer, mais 8 anos iria para os 25, quase metade da vida dela. Nesse raciocínio, quer dizer, esses 8 anos a mais já representariam a metade da vida de um adolescente de 16 anos, né? Tendo que ficar 8 cumprindo algum tipo de pena. Como é que o senhor avalia? Realmente tem que fazer uma visão ampla de não só aumentar as punibilidades, mas a ressocialização, a resposta à sociedade. Agora, em caso de crimes hediondos, pela sua natureza, eu entendo que deva sim ser aumentado, até porque em muitos países é utilizado a potencialidade do crime ser tão grave, você deixa de ser criança, você deixa de ter aquela incapacidade que a criança e o adolescente têm e passa a responder pelo adulto. Então, eu vejo que, em caso de crimes hediondos, deva sim ter esse aumento. Vamos para a segunda manchete do programa de hoje. Comissão aprova projeto que muda a definição de trabalho escravo no Código Penal. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou a proposta que define o que é trabalho escravo no Brasil e altera o Código Penal, é o Decreto-Lei número 3.689 de 1941, retirando os termos jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho da definição do crime. É por aí o caminho, doutor Flávio? Eu acho que... Retirar essas definições? Acho que retirar essas definições é completamente absurdo, né? Inclusive, é uma manifestação da bancada ruralista para proteger suas propriedades, né? A liberdade se tem por completa, não existe o demi-vierge, meia virgem. Ou você tem a sua liberdade completa ou se vive na escravidão. Inclusive, o Rábula Luiz Gama, né, que era o advogado abolicionista, ele defendia até a legítima de defesa de matar o seu patrão, né, como escravo,
como legítima defesa, porque um homem livre seria um homem morto, ao entendimento dele. Então eu vejo que não tem sentido tirar essas expressões da analogia ao trabalho escravo, não tem sentido. Doutor Carlos, o Código Penal define como crime de trabalho escravo reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Como é que se define jornada exaustiva? Como é que se define condição degradante de trabalho? Está aí o problema? Esse é um dos problemas. Falar em escravidão é falar em Brasil, né? O último país do mundo a abolir a escravidão. Foi até 100 e poucos anos atrás. Então, é um problema brasileiro, digamos. E a definição do tipo penal é a descrição do que é o crime, de quando isso vai ser crime ou não. É algo que tem que ser feito com muita técnica, com muito cuidado, sob pena de ou você acabar quase que impossibilitando o reconhecimento do fato como crime, quer dizer, você acaba definindo de uma forma tão restritiva que quem pratica isso acaba sempre conseguindo escapar porque não se adequa perfeitamente àquela descrição, ou você, por outro lado, às vezes acaba tornando um crime grave como esse condutas que não seriam a princípio isso. Vou dar um exemplo, paralelamente, do que a gravidade, do que às vezes a intenção do legislador, uma boa intenção, acaba gerando uma situação quase absurda. Eu tive um processo, já está julgado, por isso até eu posso comentar, de uma pessoa de origem oriental que tinha uma lojinha lá na Liberdade e tinha lá em depósito produtos, medicamentos de origem chinesa que ele vendia para a comunidade ali. Então, é uma importação ilegal, quase que doméstica, e ele vendia esses remédios chineses lá. Então, eram remédios, medicamentos sem registro na Anvisa, que ele vendia para a comunidade chinesa que estava acostumado com esses remédios lá na China. Mas eram medicamentos e não tinham registro na Anvisa. Isso entrava como crime, no mesmo crime que foi uma mudança que teve depois de caso do Brasil, da pílula de farinha, daquela história, houve um endurecimento do crime de medicamentos falsos, de medicamento adulterado, e colocaram a falta de registro como Anvisa, como tipificadora desse mesmo crime. Resultado, esse sujeito, ao vender esses medicamentos, ele tinha uma pena mínima de 10 anos de prisão como crime hediondo. Quer dizer, se ele estivesse vendendo crack, a pena era de 5 anos. Ele vendendo esse medicamento era de 10 anos. Só por isso já me parece que, e não era um medicamento adulterado, nocivo, ele não era registrado. Então mostra como às vezes a lei chega ao absurdo por não ter tomado um cuidado na definição do tipo penal. Então no trabalho escravo é algo que tem que ser visto com muita técnica, talvez tirar um pouco a política do lado, talvez tirar interesses de ou criminalizar de mais ou de menos, porque é crime grave, tem várias consequências, e tentar realmente definir as situações que seria jornada exaustiva ou não, para você fazer uma legislação que seja efetiva depois, que seja aplicável, porque quando a legislação também ela é draconiana, ela na prática acaba perdendo a aplicabilidade dela. Essa questão de jornada exaustiva e condição degradante de trabalho, ela pode ser interpretada de diversas formas. É difícil. Isso poderia gerar um temor em diversos setores. Você tem países em que a jornada de trabalho é 35 horas por semana. Tem aqui no Brasil 44, já foi mais. Quer dizer, tudo degradante é difícil. Então é preciso tomar muito cuidado, definir muito bem, definir essas circunstâncias, o que se considera degradante, Tem situações que são óbvias, que a gente percebe que há essa condição análoga à de escravo, que há exploração. Mas a lei existe o princípio do Código Penal, né, de que perfeita correlação para um fato praticado ser crime, ele tem que se adequar perfeitamente à previsão da lei. Então ela tem que ser feito com muito cuidado isso. Ok, próxima manchete do programa. Câmara aprova a infiltração de policial na internet para investigar pedofilia. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1404 de 2011, de autoria do Senado, que disciplina a infiltração de agentes policiais na internet nas investigações sobre diversos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Devido às mudanças ocorridas com a aprovação de emendas,
a matéria retorna ao Senado, ou seja, vai seguir lá para as comissões para análise dessas emendas que foram apresentadas à matéria. Como é que o senhor avalia, doutor Flávio? É importante essa presença policial na internet para tratar desse tipo de investigação? Eu acho de alta importância. O caminho não se caminha a caminhar, se caminha caminhando. Inclusive com essas novas modernidades da internet e está extremamente abusivo a questão da pedofilia, a questão de vídeos que vão se espalhando. Então, tem que haver, sim, uma investigação policial em conjunto ao Ministério Público e do Judiciário estar presente nessas questões que vão se modernizando. A partir do momento que o crime vai se modernizando, a polícia e os órgãos investigadores também têm que se modernizar e têm que estar presentes. Doutor Carlos, o senhor teve acesso a essa regulamentação? Como é que ela funcionaria? Não cheguei a examinar essa regulamentação, mas a internet é um novo mundo, né? Quer dizer, a internet que começou a existir, a se popularizar, meados da década de 90, é um mundo que a gente ainda não conhece, é um mundo que a nossa legislação mal agora começa a se preparar para lidar com isso. E muito mais rápido do que o legislador é o ladrão, é o criminoso. Então a gente precisa realmente correr atrás de descobrir novos mecanismos, não só para você poder identificar o criminoso, surpreender a situação, mas produzir prova, quer dizer, fazer algo que depois vire um processo que tenha efetividade. Essa infiltração, eu acho que é um dos caminhos, tem que ter, assim como já houve leis recentes aí na última década de infiltração de policiais em grupos criminosos. É um caminho a ser seguido, sempre com o cuidado também de evitar um estado policialesco, né? Você chegar numa situação em que também o direito à privacidade, à liberdade de comunicação, tudo isso é algo que também tem que ser sopesado. A gente não quer chegar num grande irmão, né, de 1984 que está vigiando tudo. E hoje a internet está em tudo, né? Quer dizer, você tem um celular no bolso, é possível saber onde você está, onde você esteve, qual foi o percurso, cada vez mais a gente faz operações, mensagens. Então eu acho que tem que ter essa possibilidade, mas com um controle rigoroso. A gente já teve mecanismos, por exemplo, com a interceptação telefônica, né, uma lei da década de 90, que passou a permitir a interceptação com vários controles. Então, eu acho que a gente por aí, existe um caminho, tem que ser feito, mas com bastante cuidado, mas tem que ser feito. Será que essa matéria fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? O senhor se preocupa com a questão do Estado policialesco? Será que isso acaba expondo a criança ou o adolescente a alguma determinada situação, ferindo o que está previsto no Código? Muitas vezes. Quer dizer, o crime, né, quer dizer, a pessoa usar... A internet é uma coisa que as pessoas não conhecem. A internet ela é fantástica e perigosíssima. Existe uma outra questão que se discute, por exemplo, hoje em dia, ligado a isso, que é a questão do esquecimento, né? A internet não esquece. Saiu uma notícia sobre você, uma imagem, uma fotografia sua cair na rede, isso aí fica, se espalha e você não consegue tirar depois. E muitas crianças acabam, às vezes, se expondo na internet. Eu já tive, por exemplo, um processo de um rapaz que, se fazendo de agente de modelos, convencia adolescentes a mandar fotos dos seios nus para ele. Quer dizer, tem aí a proteção ao adolescente, que é algo fundamental, tem que ter, porque para um adolescente, quer dizer, de repente ter uma imagem assim difundida é gravíssimo, né? Marca a personalidade. Então, realmente é uma questão muito séria. E tem uma série de passos aqui. Essa presença policial na internet não é uma coisa simples. O projeto determina que a infiltração do agente dependerá de autorização judicial fundamentada, estabelecendo os limites desse meio de obtenção da prova. A infiltração será pedido do Ministério Público ou de representação do delegado de polícia, não poderá passar de 90 dias, porém prorrogáveis por até 720 dias. Como é que o senhor avalia, doutor Flávio? Eu concordo com a importância com que o doutor Carlos falou. O direito ao esquecimento, né? Os sites, inclusive, têm que ser responsabilizados por
ter, por diversos anos, conteúdo que completamente difama uma pessoa, né? Agora, a iniciativa da investigação, ela é muito boa, é muito válida, porque esses crimes estão sendo cometidos a rodo pela internet. Fere de alguma maneira o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente? A presença policial na internet? Se feriria a criança e o adolescente? Eu vejo que não, porque seria de forma protetiva a eles, né? Então, eu entendo que é válido. Sim. E essa regulamentação, essas condições que você colocou aí, são parecidas, em linhas gerais, com as condições da interceptação de telefonemas. E aí você preserva essa liberdade, porque o juiz só vai dar autorização para o policial fazer essa infiltração se tiver alguns elementos mínimos indicando o crime. Quer dizer, se passa por um crivo judicial, não é algo que vai ser plenamente liberada essa interceptação. Então, você tem essa preservação. E se a prova não puder ser obtida por outros meios legais? Quer dizer, é a última opção, é esse caminho. Tem que ter, mas a princípio essa regulamentação parece ser o caminho. Agora, não adianta só a lei, né? Você tem que equipar a polícia, treinar, é um conhecimento muito específico, né? O criminoso está muito à frente da gente. Hoje em dia você tem essa questão da nuvem, quer dizer, os teus arquivos não estão no teu computador, estão num servidor em outro país. Então, você tem que ter uma polícia muito técnica, muito preparada, uma polícia que seja valorizada, porque você às vezes investe num policial e dá cursos, treinamento e dá um mau salário para ele, ele acaba depois indo para a iniciativa privada. Então você tem que estruturar realmente. E tem em jogo também a necessidade de preservar a identidade do agente, do policial infiltrado lá, né? Sim, todo esse mecanismo de proteção, porque até às vezes o crime de pedofilia na internet pode ser uma coisa isolada, que nesse caso que eu comentei, mas tem redes quase de crime organizado, redes internacionais envolvidas nisso. Então, também essa estruturação de passar com a comunicação com outros países, com o Interpol, porque hoje a internet é mundial, a internet não é nacional. Próxima manchete do programa. Senado vai analisar aumento de pena para crime de receptação. O projeto que trata do aumento das penas para o crime de receptação de mercadorias roubadas foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira, dia 16, e deve chegar ao Senado nos próximos dias. Projeto de lei 8.137 de 2014, autoria do deputado Paulderney Avelino, Democratas do Amazonas. Aumenta a pena geral do crime, que passa de 2 a 8 anos de reclusão, e no crime qualificado de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa. Sua avaliação, doutor Flávio? Eu não vejo o aumento da pena do crime de receptação como uma vantagem, porque o crime de receptação já é um crime que quase cai em desuso, porque principalmente pela internet, em qualquer esquina você tem feiras vendendo objetos ilícitos. Então, eu acho que deveria ter maior eficácia a lei já existente. Aí sim poderia ser pensado mais para frente, mas aumentar e puramente aumentar, não vejo que vai haver maior eficiência. Doutor Carlos, o Código Penal hoje estabelece reclusão de 1 a 4 anos ou de 3 a 8 para receptação qualificada. Passaria de 2 a 8 para reclusão e no qualificado de 3 a 10 anos. Aumentar a pena é a solução? O que pode partir inicialmente para evitar que o crime aconteça? Eu já aí discordo do Dr. Flávio. Eu já tenho uma posição nesse caso da receptação. Eu acho que é necessário um aumento da pena. Por quê? Porque a receptação, muitas vezes, ela é, por um lado, o alimento do crime anterior. Entendeu? A pessoa rouba o carro, poucas vezes o ladrão rouba o carro para ficar com o carro, ele vai repassar para alguém. Entendeu? Ou como usuário final, ou para um desmanche. Então, você não inibir de uma forma um pouco mais severa esse mercado, acaba estimulando o crime. Existe uma coisa que a gente vê muito frequentemente na prática, por exemplo, é que a pessoa que rouba o carro, logo em seguida ele já passa o veículo para outra pessoa que não participou do roubo. É alguém que vai levar para um lugar para o carro ficar descansando ou esfriando, que é o tempo
passar as buscas da polícia. Porque ele já passa para esse outro indivíduo que, se esse indivíduo for preso com o carro, ele não vai ser reconhecido como o roubador, ele vai responder só pela receptação. Então, até um esquema de que usa a pena mais branda de receptação, que hoje é de 1 ano, na receptação comum. Então, eu acho que haveria essa necessidade. A receptação qualificada, a diferença até para o telespectador que não está acostumado com o termo, receptação comum é você receber como particular um objeto que você sabe que é de origem ilícita. A qualificada é quando a pessoa que recebe é a que comercializa isso. Quer dizer, é o típico do caso do dono de desmanche, do mercado que compra uma carga roubada para revender ali. Quer dizer, a pessoa que recebe aquilo para uso como insumo para a sua atividade comercial. Essa já tem uma pena mais severa, de 3 a 8 anos. O aumento aí seria só no máximo, então acaba dando pouca diferença. Então, nesse caso, a mudança não é tão relevante. Na da receptação simples, sim. Até porque tem uma série de diferenças, quer dizer, mudando de 1 para 2 anos, a mínima já há menos benefícios, torna realmente a pena um pouco mais severa, assim, mais efetiva. Então, nesse caso, eu acho que você desestimular o proveito criminoso do furtador ou do roubador, quer dizer, dificultar dele pôr esse objeto em circulação, eu acho que a pena está branda. 1 ano é uma pena que eu considero branda. Na sua avaliação, doutor Flávio, então, não deveria haver o aumento, mas tanto faria aí em se tratando de crime de receptação de mercadorias ou, por exemplo, de receptação de veículos roubados? São crimes diferentes. Embora seja receptação... Isso. Na questão qualificada, se for para fazer um prognóstico assim, eu entendo que se aumentar, cairia quase que em desuso essa lei. Eu entendo que deveria haver maior rigidez, inclusive não só no crime de receptação, mas no crime de furto e de roubo e como que chega nessa receptação. Não vejo aumentando a pena como extinção desse crime. Ok, quero agradecer a presença do Dr. Flávio Goldberg, do Dr. Juiz de Direito Carlos Franco, aqui pela presença nesse programa Manchetes Online. Agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.